Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus me deu uma mensagem que eu tenho que passar a vocês, que é sobre a graça, que vai edificar muito vocês, igrejas do Senhor, Rabafo, Hassuishilian. E essa mensagem, quero falar para vocês, está lá em Gálatas, a partir do capítulo 2, versículo 16. Estarei lendo com vocês várias coisas, e quero que vocês prestem bastante atenção no que estarei falando a vocês, Rabafo, Hashia. Capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, veja, que antes, na época mosaica, na época de Moisés, que tínhamos que obedecer às leis que Deus ele impunha a nós, ele colocou a nós para nós seguirmos, para estar próximo dele, e para assim Deus aceitarmos. Mas agora temos a graça de Jesus, aquele que crê em Jesus será salvo. Veja, mas a lei ela anda junto com a graça, e não mais como falam-se, que agora não estamos mais na lei, estamos na graça. Estamos sim na graça, mas aquele que não, oh glória a Deus, aquele que não obedecer à lei que é estar em mandamento, estar em santidade, esse não receberá, não verá a Deus, esse não receberá o galardão. Veja, continuando, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Não adianta só fazer a lei, e não crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador, o que nos salva, e aquele que nos salva, Deus, ele aceita como filho, esse sim terá, Rabafu Rashia, esse sim terá o reino dos céus. Mas ele também terá que estar em santidade, vivendo sobre mandamento, vivendo sobre o Evangelho, que assim vivendo sobre o Evangelho e crendo em Cristo, esse sim será salvo. Então veja que a graça, ele anda junto com a lei. Veja que você tem que ter o princípio da lei e também estar na graça, que agora é Jesus. Continuando, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, só na lei ninguém será salvo. Amém? Continuando, versículo 19 agora. Porque eu falei pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo, com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Veja que agora é aquele que estiver com Cristo Jesus, aquele que aceitou Cristo Jesus, esse sim será justificado lá em cima, e Deus acolherá como filho. Amém? Continuando, o qual me amou e me entregou a si mesmo por mim. A lei, versículo 3, capítulo 3, a lei é importante para salvar. Vejam que diz a palavra, a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo é a fé. Você tendo fé em Cristo e sendo obediente à lei, você será salvo. Entendam isso. Versículo 2 do capítulo 3. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja que a lei é importante para vocês andarem com Cristo, serem parecidos com Cristo, e crendo em Cristo, vocês são aceitos por Deus, e assim aceitos por Deus estarão na glória. Amém? Continuando, lá no versículo 10 agora, todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo da maldição, da obra da lei. Aqueles que estão só na lei, não acreditaram em Jesus, estão sobre debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O que está escrito no livro da lei? Não é só o Novo Testamento onde tem Jesus, mas sim lá atrás, onde já se falava do Messias Jesus. Então lá atrás tem muita coisa da lei do Velho Testamento. Então aqui diz a palavra: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas, em toda a Bíblia. Não é só no Novo Testamento, mas sim toda a palavra. Amém? Continuando,
É evidente que pela lei ninguém seja justificado diante de Deus. Tem que crer em Jesus, ter fé em Jesus, aceitar Jesus. Porque o justo viverá pela fé. Continuando. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Oh, glória a Deus, fazendo-se maldição por nós. Veja que todos os nossos pecados, aquele que se arrepender e pedir a Deus a perdão, sua misericórdia, será perdoado, porque Cristo ele já fez maldição por nós. Então aquele que anda sobre embaixo da lei precisa aceitar Jesus, precisa ir no meio de todos e falar em voz clara que aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Assim vá em uma congregação e aceite Jesus. Não é só estar pleno em lei, pleno em não roubar, não matar, não destruir, fazer todas as coisas certas, mas tem que estar obedecendo a palavra, que é o Novo Testamento, é ter fé em Deus, é ter fé que Cristo veio por nós, e assim Ele nos justificará. Continuando, versículo 17, mas digo isto, que tendo sido testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma de abolir a promessa. Deus, ele já falava da promessa lá atrás, que o Messias irá vir, e tudo iria se cumprir. Então não é para vocês tirar, não importa mais o Antigo Testamento, importa sim muito. Aqui já fala, não invalida o Antigo Testamento, mas sim que Jesus veio, é para agora estar com o caminho de Jesus, acertar Jesus. E todos os mandamentos, Jesus ele já falou, que assim virá um só, amai-vos uns aos outros, como você ama a si mesmo, como eu amei. Então veja que dos 10 mandamentos, Jesus ele falou amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Veja que esse contexto abrange todas as leis. Estando o Espírito Santo já presente em vocês, escutem, estando já o Espírito Santo presente em vocês, Ele dirá a vocês o que deve ser feito e como se procederá o bem a todos. E Ele sim, oh glória a Deus, e Ele sim estará com todos vocês. E Ele sim dirá a vocês o que fazer. E Ele sim estará conduzindo a vocês os mandamentos anteriores. Ele sim é o Deus Santo, enviado por Deus, o Espírito Santo. Vejam quanta coisa vem de bom para nós. Desde que vivemos a melhor fase da era humana, onde não tinha o Antigo Testamento, não tinha o Espírito Santo, e hoje temos o Espírito Santo, e Deus ainda espera por nós nos arrependermos antes do arrebatamento, onde tudo acontecer. Então veja que estamos na melhor fase, é a fase de você se arrepender, de estar com Cristo, estar com Deus, largar as iniquidades, largar os maus costumes, estar andando em mandamento, estar andando, seguindo Jesus, assim como assim como viver, assim na presença de Deus, e a glória seja por vós, e naquele dia que está próximo, é agora, é por esses dias, virá o grande arrebatamento, e depois as trombetas começarão a tocar, e você irá junto, você não ficará. Continuando, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas já fez a promessa, mas agora é Jesus. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão, e tudo foi se cumprindo até João, e veio Jesus, o grande Messias. Versículo 21, logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a lei não vivifica, mas ela é a porta de entrada sua na glória. Assim aquele que crê em Jesus, a justiça na verdade teria sido pela lei, mas não é só pela lei, agora é pela graça, porque o Espírito Santo está em nós, e Jesus veio, entendem isso?
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Vou repetir, escutem. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Porque Deus assim já falou, Jesus já levou a maldição por nós. Então aquele que crê em Jesus, Deus irá perdoar, pela sua misericórdia aceitará-los. Glória a Deus. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia se manifestar. E veio o Espírito Santo, veio Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, oh glória a Deus, já não estamos debaixo do aio. Agora é aquele que crê, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Entenderam como é? E falarei mais coisas que também, continuando a vocês, estejam muito atentos em todas as palavras que irei falar, que não sou mais eu que estou falando, mas sim o Espírito Santo que diz as palavras pela minha boca, que assim está lendo as palavras do Pai. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestides de Cristo. Capítulo 4, o Evangelho isenta-nos da lei. Veja o que diz. Versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho. Tu é filho, aceitou Jesus, pediu perdão pelos seus pecados, pela misericórdia de Deus ele perdoou. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Capítulo 5, exortação e conservar a liberdade cristã. Veja, capítulo 3, versículo 3, capítulo 5, versículo 3, e de modo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não é mais necessário. Antigamente, aquele homem que estivesse em Cristo, sobre a lei, o povo judeu tinha que se circuncidar. Não é mais necessário. Agora tudo da lei passada morreu. Agora é crer em Cristo. Mas vejam que muitas leis ainda continuam, que são os mandamentos, estar em santidade. Falarei também sobre o dízimo e oferta também. Preste atenção, tudo que estarei falando. Glória a Deus. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, de graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera a caridade. Versículo 10, confio de vós no Senhor, que nenhum outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Veja, que assim você recebendo essa palavra, não fique inquieto, não fique sofrendo a condenação, você é livre. Observe tudo aquilo que estou falando e confira na palavra. Esteja certo que a graça vem a ti. Assim, mediante a palavra e o que foi dito aqui, pelo Espírito Santo, veja que aqui vocês devem obedecer a palavra. Estejam certo que aquilo, toda a lei já não existe mais. Agora a lei é Jesus, não precisa se circuncidar. Mas veja que a palavra, sim, de santificação, ela é vivente na presença de todo crente. Esteja sempre na presença do Senhor e aceite Jesus, e assim acontecerá. Versículo 13, porque vós, versículo 3 do capítulo 5, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, oh glória a Deus, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Esteja em santidade, não é liberdade, não importa mais o Antigo Testamento, não é isso como se pregam. Agora só quem aceitar Jesus, então o Velho Testamento não se importa, mas se importa sim. Se você estiver na carne, você não subirá. Agora não virá sobre tu.
ocasião a carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, ajudem uns aos outros, fale da palavra uns aos outros, ajude, alimente o povo, saiba, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja como a graça é falada a vocês. Esteja presente, veja esse vídeo várias vezes, para que vocês possam entender o que foi falado. E aqui agora, no próximo capítulo, capítulo 6, que vamos encerrar aqui, no versículo 6, falará sobre tudo, e encerrarei, não falarei mais, a partir do versículo 6, e diz assim: vejam que o dízimo antes, assim como é a palavra, o dízimo se fala a vocês, a 10ª porção. E aí, meu querido seguirei o Antigo Testamento, que era a lei de dar 10%, hoje, como Jesus, ele veio na graça, aquele que crê será salvo, os 10% ainda continua sendo lei, para não faltar nada, para não faltar nada, a casa do Senhor. Mas se você não tiver o dinheiro para dar o dízimo, dê apenas uma oferta de coração, aquilo que for de coração, dízimo ou sua oferta será aceita a Deus. E se você não tiver, você não será condenado. Se você não tiver, não será mais condenado, porque a lei já não é mais vigente, sim a graça é Jesus. Se você crê em Jesus e não tiver mais, mas tiver uma pequena oferta, e assim der com o coração feliz, para não faltar mantimento à casa do Senhor, você ainda assim será salvo, você não será condenado. Sorria, porque agora estamos na melhor fase, como já falei, que o Espírito Santo está em nós. Jesus já veio para nos justificar e pagar os nossos pecados, já foi pago na cruz. Peça perdão pelos seus pecados, vive em misericórdia, viva com Cristo, viva em glória. E aquilo que você queira dar na igreja, não submetem aos dízimos, como aqui como esses hereges falam, que é obrigado, senão você não herdará o reino de Deus. É sim, está ainda sobre a lei, mas sim, não mais cairá em desgraça se você não tiver. Entenda isso. Dê de coração uma oferta, ou se não puder dizimar, dê a sua oferta. Se puder dizimar, dizime, para que não falta nada na casa do Senhor. Mas essa é a lei, estamos debaixo da graça. Amém? Entendam essa palavra, em nome do Senhor Jesus. E aqui finalizando, versículo 6, e o que é instruído na palavra, aquele que conhece a palavra, você que conhece a palavra, assim como Jesus já falou, conheceis a palavra, e a palavra vos libertará, assim vos digo aqui também. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens, aquilo que você tem de vida, dê o dízimo, dê oferta, com aquele que o instruir. Aquele que onde te instrui é a igreja, é onde a casa do Senhor, é onde fala-se da palavra do Senhor. Lá é necessário pagar o aluguel, água, luz, é necessário ter reformas, é necessário comprar cadeiras e várias outras coisas. Então tenha em mente que nós, estamos na graça, e que devemos sim ajudar ao próximo com caridade, temos que ajudar ao próximo com ofertas, com o seu dízimo. Mas se você não tiver, não fique triste, vá à igreja, vá. O importante é escutar a palavra do Senhor, mas vá escutar a palavra do Senhor. Mesmo que você dê uma moeda ou que você não dê nada, você sim está justificado para Deus por Cristo Jesus. Amém? Essa foi a palavra que eu tinha que entregar a vocês. Eu quero orar a vocês, que todos recebam a glória de Deus onde vocês estiverem. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe todos aqueles, aqueles que virem essa palavra, porque Tu és santo, meu Deus, e assim como Tu diz, assim Tu entrará na vida dessa pessoa, e na vida, meu Deus, dos familiares, porque Tu és Deus santo de Israel, e que o Senhor possa abençoá-los muitíssimo, meu Deus, que a Sua mão esteja sobre a cabeça de todos que escutem essa palavra. Oh meu Deus, e que não sejam aflitos pelo mal, e que você possa, meu Deus, Senhor, abençoá-los, e assim multiplicar todos os seus termos, e serem prósperos na graça do Senhor,
e falem de Deus, falem de Jesus, que é a única coisa que importa é a palavra, é Deus, é Jesus, mais nada no mundo importa. Assim o Espírito Santo te moldará e te mostrará isso, que é apenas Deus, é apenas o Pai, é apenas o Filho, é apenas o Espírito Santo que importa, e mais nada nesse mundo. Em nome do Senhor Jesus, fiquem com Deus. Amém.